Queridos, graça e paz, tudo bem? Desejo que todos estejam muito bem, em nome do Senhor Jesus. Você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, que sua vida, sua família, sua casa seja cheia da presença de Deus, da graça, da unção. Então estamos aqui nessa live Palavra de Vida e vamos aqui estar hoje falando sobre, trazendo para vocês o significado da palavra graça no hebraico. E vem até a calhar porque no último vídeo nós trabalhamos a live aqui com 4 passos para o plano da salvação e tudo isso através da graça. Nós já estamos acostumados a falar, conhecemos a palavra graça de Deus como um favor imerecido. Graça e paz, querido, amado Bispo Chester, é isso mesmo. Olá, meu amigo, Deus também te abençoe, meu querido, aí nos Estados Unidos. O senhor está lá nos Estados Unidos ainda, né? Ou está aqui para o lado do Brasil? Aonde o senhor estiver, Deus abençoe sua vida, querido Bispo Chester, sua vida, sua família, no nome do Senhor Jesus. E voltando aqui, queridos, nós, no último vídeo, nós trouxemos aqui, né, essa tradução, esse significado, na verdade, de graça no hebraico, sendo que eu normalmente revejo, de nada, meu pastor, meu bispo, é uma honra poder ter o senhor aqui conosco, aqui nessa live ao vivo, meus irmãos que vão assistir no futuro, que Deus abençoe também, é uma honra poder ter o senhor aqui conosco, né? Uma honra muito grande. E esse vídeo também vai para o nosso canal do YouTube, André Molinari Desacelera. Depois, você que certamente ainda não se inscreveu no canal, por óbvio, faça essa bênção lá, se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações e vamos juntos aí nessa pegada das Escrituras, da meditação da Palavra do Senhor, de uma forma bem simples. Nossa intenção aqui é sempre trazer espólio, nunca ser um estudo aprofundado, apesar de comentarmos assuntos aprofundados quando se trata das Escrituras, não é verdade? E o último vídeo nós falamos sobre o significado da graça em hebraico, mas eu preferi fazer outro vídeo e achei melhor. Nós sempre vemos os vídeos que nós postamos e quando nós vemos que ele não ficou como nós gostaríamos, ou a gente reedita ou nós fazemos um novo, né? E vamos para frente, que a bênção é muito grande. Então, eu falei no penúltimo vídeo, não foi nem no último, né? No último eu falei sobre o significado da graça e agora eu estou aqui trazendo um novo vídeo falando sobre o significado da graça novamente, para melhorar, para trazer uma qualidade melhor da informação, né? Colocando as palavras nos seus, se procurando sempre nos seus devidos lugares, e vamos que vamos. E eu falei sobre 4 passos no penúltimo vídeo, 4 passos para o plano da salvação, que é arrependimento, regeneração, justificação e santificação. Está no nosso último vídeo, eu aconselho você a ir lá para assistir, que está uma bênção na minha opinião. Tá? Espero que você seja abençoado com o vídeo anterior também. E antes de nós falarmos sobre o significado da palavra graça em hebraico, eu quero ler com você aqui 2 Efésios capítulo 2, a partir do verso 4, que diz assim: Todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vós sois salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus.
Pois vós sois salvos pela graça, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Isso aqui é muito maravilhoso, porque quando nós falávamos sobre os 4 passos do plano da salvação, arrependimento, regeneração, justificação e santificação, todos esses passos é pela graça. A graça é o favor imerecido do Eterno. Nós não somos salvos porque somos bonzinhos ou porque somos perfeitos. A salvação também, como nós lemos no final aqui, ela não é pelas obras, para que ninguém se glorie, não é? Então a salvação não se compra. A vida eterna, quando falamos vida eterna, meu amigo, minha amiga, isso aqui independente de religião, de placa denominacional, mas a palavra do Criador, ela é clara enquanto a isso, não é, que a salvação, a vida eterna, ela não se compra com obras, com dinheiro, seja com o que for nesse plano físico, nessa terceira dimensão que nós vivemos no plano físico, segundo o nosso querido e amado saudoso David Yang Shu, não é? Nós estamos na terceira dimensão, a quarta é o mundo espiritual. Isso aí para um assunto para um outro dia. Muito bem, a graça de Deus é que nos salva. É esse amor de Deus imensurável, amor ágape, amor incondicional. Deus ama o ser humano, Deus ama a sua criatura, porque tudo que existe foi Deus que criou. Seja no Espírito, como nós lemos aqui, nós fomos abençoados com Cristo, e Ele nos diz o texto aqui, pela graça sois salvos, Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Eu quero dizer que nós já estamos assentados nessas regiões celestiais em Cristo, ou seja, sobre a vida da igreja, sobre a minha vida, a tua vida, sobre as nossas vidas, existe a autoridade de Deus. Então todo aquele que convencido pelo Espírito Santo, todo aquele convencido pelo Espírito Santo da sua vida vã de viver, e agora o Espírito Santo é quem convence o homem, através da graça, ou seja, do favor imerecido, convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E quando esse homem convencido pelo Espírito Santo, onde é revelado para ele a palavra da cruz, é revelado para ele o evangelho genuíno do nosso Salvador Jesus Cristo, ele tem um encontro com o Senhor Jesus. Esse encontro é exatamente isso, é esse esclarecimento que o Espírito Santo traz da sua vida espiritual. No entanto, antes de Cristo, morta. Toda pessoa que não segue a Jesus, que ainda não teve um encontro com Cristo, eu não falo com denominação, querido, eu estou falando com religião, eu estou falando com Jesus Cristo, aonde João no capítulo 3, verso 16, vai dizer que porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único filho, o unigênito filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, queridos, um dos aspectos e das ferramentas usadas e do dom usado para a salvação é a fé, é a porta de entrada junto com a revelação do Espírito através desses 4 passos que nós falamos no vídeo anterior, que o primeiro é o arrependimento. Nós fomos lá no dicionário bíblico e explicamos o que é arrependimento. Resumindo, é aquele convencimento que o Espírito ele me mostra a minha vida, como eu estou vivendo antes de Cristo, de pecado, de errar o alvo, de transgredir as leis do Senhor, de viver como eu penso, como eu quero. E aí o Espírito Santo me mostra a palavra da cruz, ele me ensina, ele me convence que se eu continuar vivendo daquela forma, o meu final vai ser a morte eterna, ou seja, a separação de Deus para sempre. Enquanto estamos nesse plano aqui, a esperança, querido. Depois que se morre, segue-se a juízo. Diz a Bíblia que depois da morte, da separação do espírito do corpo, da alma, né? Agora, depois da morte, segue-se ao juízo. Então é aqui, é nesse plano físico que eu defino a minha salvação através da minha obediência a Cristo.
da minha vida agora regenerada na pessoa de Cristo. E eu falei bastante isso aí no último vídeo. Então eu te aconselho a assistir o último vídeo, beleza? Porque eu estou falando aqui hoje sobre o propósito ou o significado da graça no hebraico, que eu vou já entrar nesse ponto aqui. E antes de eu entrar sobre o significado da graça no hebraico, eu primeiro preciso te trazer essa introdução aqui, para que você entenda, para que nós entendamos cada vez mais que a salvação, ela não se compra com dinheiro, com trabalho. Você pode evangelizar a tua vida inteira, isso é mais que uma obrigação do corpo de Cristo, ser testemunha do Senhor Jesus, de anunciar o evangelho da graça, ou seja, o evangelho do favor imerecido do Senhor Jesus. Então você, meu amigo, minha amiga, que por alguma razão chegou até esse vídeo, pode ter certeza, o Espírito Santo está falando com você, que Deus nos ama tanto, que enviou Jesus para, através da sua graça, do seu favor imerecido, nós recebemos o selo da salvação. E qual é esse selo? O amado Espírito Santo. Porque Deus amou o mundo que enviou Jesus. Jesus nos amou tanto, que entregou a sua vida por nós. Se encarnou, em tudo foi tentado e nada pecou. Deus olhou para a terra e não viu um justo sequer. Então Jesus veio para nos resgatar, para nos trazer redenção, para nos fazer a ligação, a religação entre Deus e os homens. Inclusive, essa religação é da onde vem a tradução da palavra do grego religião, que é religare. Então, o único que religa o homem a Deus é Cristo, é Jesus. Não é uma denominação, não é uma placa de um templo. Não é claro, precisamos. Eu amo congregar com os irmãos, eu amo estar na comunidade de Cristo, onde Cristo é a cabeça. Nós vamos lá para 1 Coríntios 12 e você vai ver tudo isso aí. Depois você pode ler lá, 1 Coríntios 12. Há uma necessidade da comunidade de Cristo, do corpo de Cristo se reunir, e aí a gente forma a igreja. A igreja é um corpo, aonde nós somos membros desse corpo. Mas trazendo de uma forma mais simplória, igreja vem do original eclésia, que é chamados para fora. Para fora para quê? Para ser testemunha. Então nós, de uma forma simplória, de forma simples falando, também somos a igreja. Porque nós fomos chamados para fora. Fora para quê? Aí para fora, para onde nós nos relacionamos no mundo físico, sermos testemunha desse Deus que nos transforma, esse Deus que tem promessas para esse plano físico de bênção, de prosperidade, de riquezas, de conquistas extraordinárias. Com certeza Deus tem para você, meu amigo, meu irmão, riquezas, tesouros escondidos. Para isso é necessário nós estarmos cada vez mais intensificando a nossa vida em Deus. E aí as promessas virão atrás de nós, correrão atrás de nós. E isso é maravilhoso, isso é lindo demais. Então nós falamos no vídeo anterior, no penúltimo vídeo, melhor dizendo, sobre os 4 planos ou processo para o plano da salvação, que é arrependimento, que é esse sentimento de tristeza que você sente quando você erra, quando você entristece a Deus errando algo, cometendo algo que desagrada a Deus, né? Então você se sente mal com aquilo, e isso é arrependimento, não é remorso. Remorso é outra coisa, não é? Isso é arrependimento, é você sentir porque você falhou e Deus não merece. Deus merece a minha gratidão, porque Ele me trouxe vida para sempre, vida eterna, forever, é viver para sempre. E isso é extraordinário. Então estou aqui, é minha oração, meu desejo, meu amigo, minha amiga, meu irmão, que independente do que você esteja passando, seja qual for o vale, seja qual for o deserto, seja qual for a dificuldade que você estiver enfrentando, eu quero te motivar a continuar olhando para Jesus e obedecê-lo, e segui-lo, e orar, e se relacionar com Ele, e jejuar, e botar a tua carne no lugar dela, e fazer a vontade do Espírito, fazer a vontade de Deus, para que os sonhos do Senhor venham e se realize, para que as promessas do Senhor nos alcance.
Então isso é para um outro momento, e é que eu acabo aqui eu começo a sentir um mover sobrenatural aqui do Espírito, e eu quero ficar falando, e eu sei que não vem de mim, é o Espírito de Deus, de alguma forma querendo e desejando alcançar o nosso coração, a nossa mente, porque quando Cristo se revela para mim, porque é Ele que se dá a revelar, é Ele que nos escolhe. Nós falamos também isso num dos nossos vídeos, que é a eleição, eu dando um espólio de primeira e segunda epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, lá de Tessalônica, né? Nós falamos sobre isso, sobre a eleição de Deus. Está lá também, está aí um dos nossos vídeos aí. Eu acho que está até sem tema, foi uma falha nossa aqui não colocar, não é? Mas está aí um dos nossos vídeos falando sobre a eleição de Deus, que é Ele quem escolhe. Ninguém escolhe nada. Homem nenhum tem poder de escolher Deus. Ele é o Criador. Quem manda é Ele. Então é um privilégio meu, é um privilégio seu, é um privilégio nosso ter sido escolhido por Deus. E eu creio, meu amigo, meu irmão, que se você está aqui nesse áudio, nesse vídeo, ouvindo essa palavra, eu creio que há uma probabilidade muito grande de você ter sido escolhido por Deus para servi-lo, para viver a vida eterna. Existe sim uma predestinação na onisciência divina, não na minha, não na dos homens. Deus sabe quem vai ser salvo, quem não vai. Eu não sei, mas Deus sabe. E eu também até sei como, pelo fruto, que a Bíblia diz que pelo fruto se conhece a árvore. É desse jeito aí. João capítulo 15, depois você vê lá, tá bom? Se não me foge a memória, tá bom? Mas agora vamos para o significado graça em hebraico, e para que a gente possa entender de uma forma bem simples, e que isso possa te motivar a ir para os originais, a estudar o hebraico. Quero dizer para você que muda porque aprofunda. Se você conhece as Escrituras, ou se você não conhece nada da Bíblia, eu quero dizer que comece a se esforçar para conhecer, porque vale muito a pena. A palavra de Deus, quer conhecer melhor a Deus, quer conhecer a Deus, examine as Escrituras. Examine as Escrituras. Examine a palavra de Deus. Busque mentores, pessoas sérias, compromissadas com o reino, que dão fruto para o reino. Não é? Independente de pastor, de nomenclatura, seja quem for, mas que sejam pessoas de referência. E estude a palavra do Senhor, medite na palavra de Deus, e com certeza você vai conhecer o Criador de uma forma profunda. E uma das formas profundas de conhecermos mais o nosso Deus e a sua palavra é indo para os originais. Quando eu vou para os originais, para o hebraico, que é a língua de Deus, nós chamamos assim, né? A língua de Deus, a língua mais antiga. E quando nós vamos para o original, eu começo a conhecer a Deus de forma mais profunda. Isso é muito legal. Então, você, meu irmão, meu amigo, que está aqui comigo no presente, não sai daí não. Nós vamos falar aqui agora sobre o significado da palavra graça no hebraico. E você vai ver o quanto é profundo a palavra do Senhor e quanto Deus tem a se revelar a nós. Então nós conhecemos muito a palavra graça através que é muito comentado, é muito falado por todos aqueles que amam as Escrituras. Graça, somos salvos pela graça. E como eu falei no início do vídeo, a salvação ela não se compra nem com dinheiro, nem com obras, com nada. A salvação é de graça, pela graça de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido. A salvação é tão cara, mas tão cara, que ela é de graça, porque homem nenhum conseguiria pagar. Um homem justo teve que vir, homem Deus se encarnou. Capítulo 1 de João, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Verso 14 vai dizer: e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então a salvação é pela graça de Deus, é por favor de Deus, favor imerecido. Ninguém merece a salvação, mas por nos amar tanto, Jesus veio, nos amou tanto. Deus amou que enviou Jesus, seu Filho, seu único Filho. Seu único Filho nos amou, que derramou a sua vida, morreu por nós,
mas ressuscitou ao terceiro dia e está vivo para sempre, está à direita do Pai, intercedendo por nós. E Ele nos ama tanto, o Pai e o Filho, que enviou o Espírito Santo Consolador para estar conosco, nos guiando nesse plano, nessa terra, para não desviarmos o alvo, para não fugirmos, para estarmos no centro da vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável. Agora vamos aqui entender o significado da palavra graça um pouco mais aprofundada. Olha que coisa bacana. Quero agradecer até um grande amigo que esteve pregando lá no nosso templo esses dias, que foi o pastor Alexandre José, um mestre, um amigo, que está sempre me ajudando quando pode aí, me corrigindo em alguns pontos, e é muito bom aprender. Queridos, é muito bom ter mentores, é muito bom ter amigos. Mas está aí o próprio Bispo Chester, um grande amigo, já esteve ministrando na nossa igreja também. Na igreja não é minha, nós somos a igreja, né? A comunidade de Cristo. Mas vamos lá. Então, o significado da palavra graça em hebraico. Muito bem. A palavra graça é formada por duas consoantes do alfabeto hebraico. Deixa eu te falar uma coisa. No hebraico não existe não existe vogais. Depois de alguns anos, centenas de anos, que veio os sinais massoréticos, não é? Isso aí depois, podemos até falar um pouquinho sobre eles, é que vai dar o sentido do som, da tonalização das consoantes do hebraico. Isso é tão profundo, queridos, que tem um carrinho passando de som aqui. Se você ouvir um fundozinho longe, foca aqui na minha voz para você não perder o foco, tá bom? Muito bem, amados, o que acontece aqui? Nós entramos, a palavra graça é formada por duas consoantes do alfabeto grego, e o alfabeto hebraico tem 22 vogais, e é interessante, irmãos, essa letra, essa língua do divino, é tão profunda, e não tem vogal. Imagina que, segundo a tradição, né, o nome Deus, literal, se perdeu pelo tempo, porque o judeu tem um temor de falar o nome de Deus. O nome foi se perdendo ao longo dos anos, das centenas de anos, e nós sabemos que o nome de Deus, são 4 consoantes, né, que é Yod, Re, Vav, Re, não é? E são só consoantes. E aí entrou os sinais massoréticos, que são aqueles pontinhos, quando você vê aquele tracinho embaixo da letra, que vai dar o som das vogais, do A, E, I, O. Por exemplo, a letra Aleph do alfabeto grego, ela não tem som, né? Ela não tem som, mas ela é acrescentada para acrescentar os sons de vogal. Isso aí é um outro momento, a gente pode até entrar nesse assunto aí e bater um papo sobre isso, mas deixa eu continuar aqui na tradução da palavra graça em hebraico. Ela é composta de duas consoantes, a palavra hebraica, que é transliterada, né? Então, existem duas consoantes que são transliteradas. Essas duas consoantes juntas, você lê da seguinte forma transliterada: Ren, Ren. A palavra Ren em hebraico quer dizer graça, que é a junção de duas consoantes, que é a consoante, a primeira consoante, que é a Retz, exatamente, e a consoante Nun. Quando você junta o Retz e o Nun, traduz a palavra graça. E graça é algo bem interessante na interpretação da língua original, que além de ser o favor imerecido, que está tudo bem, exatamente isso, não tem nada de errado, graça é favor de Deus, é favor imerecido, mas tem algo a mais aí. Além do favor imerecido, nós vamos ver que a língua hebraica é a única língua, ou uma das únicas, né? Porque também tem um aramaico vamos dizer assim, de forma simplória, o aramaico é o hebraico popular, né? Mas bom, isso é para um outro momento. Vamos voltar aqui. Então, a palavra graça, ela vem de duas consoantes, que é a Ren, que é a Retz e a Nun, e junta se chama Ren, que é graça. Agora presta atenção nisso. Na língua portuguesa, nosso abecedário, ele, por exemplo, as vogais são vogais em qualquer colocação das palavras.
As letras é a composição também de todas as letras, é a composição também de todas as junção de palavras. Aí você forma a palavra e é exatamente aquela palavra, não é verdade? Na língua portuguesa. Já no hebraico, ela tem um significado. A palavra ela tem um significado do contexto da palavra. Por exemplo, o Aleph, que é sem som, ela tem um significado do boi, que representa força, que representa vigor. Olha que interessante. E na graça, na junção dessas duas consoantes, dá a tradução que a primeira letra é Retz, que é CH, dá um som de Re, Retz, Retz, e a segunda letra Nun, que vai dar a formação da palavra transliterada Ren. Não confunda Retz com Ren. Retz é uma consoante do hebraico. Nun é a outra consoante. Na junção delas se forma a palavra transliterada Ren, que traduzido para o português é graça. Agora vamos ver o que significa a primeira letra que forma a graça do hebraico, que é a Retz. Retz representa cerca, guardar, proteger. Uma letra do alfabeto. Escute, representa cerca, cercar, guardar, proteger. E a segunda palavra, Nun, quer dizer vida, quer dizer vigor. Então, olha como fica a junção dessas duas palavras que se chama Ren, que quer dizer graça, na nossa língua traduzida. Significa aquilo que protege sua vida. Ou seja, a graça não é só o favor imerecido de Deus, mas é aquilo que protege a sua vida. Pegou isso aqui? A graça no original do hebraico é aquilo que protege. A graça, querido, ela nos guarda. A graça de Deus nos protege aonde nós formos. Você pegou isso aqui? A graça de Deus, ela nos guarda em qualquer circunstância. Então escute isso. Quando eu começo a meditar na palavra de Deus, eu estou falando de uma palavra. E olha quanto pano para manga dá aqui, quanta coisa a gente pode falar em cima disso. Então quando você lê aqui, pela graça sois salvos, Deus está dizendo assim, olha, eu trago para você a minha proteção. É como você estivesse declarando a Telerim, que é os Salmos, né? Salmo 91, aquele que habita no esconderijo. Graça. Esconderijo do Altíssimo. Graça, do original, é exatamente isso. É a palavra Ren, tá vendo? O CH, Ren, quer dizer graça, traduzido para o português. E isso é maravilhoso demais. Então entenda isso. Essa graça no dia de hoje está te alcançando. Esse é o meu desejo. Entenda, a graça de Deus é para todos. A graça do Criador é para todos. O favor imerecido é para todos. Deus está batendo a porta. Escute, é além de denominação, de religião. Tem pessoas que dizem, eu tenho a minha religião, eu tenho a minha denominação. Querido, tenha a graça de Deus. A graça de Deus vai te conduzir em toda a verdade. O Espírito Santo é essa graça de Deus. É quem nos abraçou e está aqui conosco, está comigo, está com você, está com a nossa família. E está passando pelo vale, a graça está contigo. Deus está te guardando. Está na guerra, está na luta. A graça de Deus está aí, contigo, te protegendo. Creia nisso. Tome posse pela fé dessa palavra. E eu quero já terminar aqui. Eu preciso terminar. Dá vontade de continuar falando, para que o vídeo não fique tão distante, tão longo, né? Que tem pessoas que cada um tem uma estrutura. O nosso desejo é que muitas pessoas ouçam o que estamos dizendo. Que a salvação está além de ir ao templo. Eu falo muito isso. Ir ao templo é legal, é muito bom.
comunidade de Cristo se reuniu num quartel-general onde Cristo é a cabeça da igreja. Mas não ficar preso, o sistema prende, amarra, mas o Espírito é livre para atuar, para usar, para trabalhar na tua vida, meu amigo. Deus não tem filho privilegiado. Deus não tem filho privilegiado. Deus não está preso. A palavra informação quer dizer colocar sobre forma. Eu estou te dando algumas informações aqui, e algumas é por conhecimento didático, por estudo, outras é por revelação de Deus, é pelo Espírito de Deus. Então, seja qual for a fase que você estiver enfrentando, vem comigo aqui. Eu quero te dizer algo. Deus está te vendo. Creia nisso. Você pode se sentir insignificante muitas vezes, se sentir fraco, desanimado, mas se você clamar ao Senhor, se você buscar ao Senhor, buscar a graça, que é aquilo que protege a sua vida. Queridos, nesse físico aqui, não tem até os policiais, né? Tem aqueles que guardam a nossa vida, nos ajuda, mas de verdade, na essência, quem guarda a sua vida, quem guarda a minha vida, quem guarda as nossas vidas, é a graça de Deus. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe. Meu desejo é que você não esqueça mais disso. Junta aí as duas consoantes do hebraico, Retz e Nun. Retz quer dizer cerca, guardar, proteger. Nun, vida, vigor, junção da palavra que é Ren, que é graça, quer dizer aquilo que protege sua vida. Que Deus te abençoe e até nosso próximo vídeo. Forte abraço, Shalom. Bispo Chester, se estiver conosco, um abraço, amado, na família, meu amado amigo e amiga que passou por aqui. Deus abençoe você, você que está vivo até o final aqui no futuro. Deus abençoe sua casa, sua família. Baruch atah Adonai. Bendito és tu, ó Deus, Criador. Graça e paz. Shalom.